Boa tarde, pessoal! Gente, faz tempo que eu não venho para falar de livro e hoje eu vou falar desse livro aqui, Tarde Demais, da Colleen Hoover. É a mesma editora que fez É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa, e do Livet, que eu já falei desses livros antes, e hoje eu vou falar desse livro. Só que para eu falar desse livro, eu tive que montar o quê? Um esqueminha para vocês, de todos os personagens que tem nesse livro. Primeiramente, o que me chamou muita atenção nesse livro, que eu achei muito legal, muito interessante, é que cada capítulo desse livro, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui, ó, no capítulo 2, tá escrito, ó, capítulo 2, Carter. Então, quem narra o capítulo 2 é o Carter. Aí, se você for para outro capítulo, vamos lá. Por exemplo, ó, capítulo 3, já tá escrito que é a Slow. A Slow é ela que narra o capítulo 3, e assim sucessivamente. Então, para vocês entenderem, esse livro é o seguinte, são 3 personagens principais, que é a Slow, o Carter ou o Luke, que ele tem 2 nomes, e o Asa, certo? São os 3 personagens. O Carter e o Luke, ou o Luke, ele tem 2 nomes porque ele é um policial infiltrado na faculdade para descobrir quem que vende droga, quem que é o cabeça que vende droga, que é um bambambam. Não os que vai vender assim, pouquinha coisa, não, é o cabeça que é que distribui as drogas para todo mundo, que é o Asa. Ele é o traficante, o Asa aqui, ó. Ele é o... Opa, ele é o... Vamos ver se eu consigo escrever. É o traficante, certo? E ela é a mocinha do livro, certo? No início do livro, ela tem um caso com Asa, com o traficante. E se apaixona, obviamente, pelo policial, que é o Carter ou o Luke. O Carter, vou falar só Carter para vocês saberem quem é. O Carter tem um amigo que é o Dalton ou o Rian, que também está infiltrado para descobrir quem é o traficante, que é o Asa, certo? O Dalton também entra junto com ele, que eles são parceiros da polícia, para pegar esse cara aqui, para pegar o Asa. Por que que ela tem o caso com o traficante? Eles se conhecem já há muito tempo. Conhece o Asa já há muito tempo, desde o início da faculdade, antes da faculdade, enfim. Ela passou por alguns problemas pessoais, da mãe dela, do pai dela, enfim. E ela tem ela tem um irmão que é o Steven. O Steven, ele tá internado numa clínica governamental, porque ele tem problemas ele tem autismo, tem crise de ansiedade, tudo mais bem avançado, bem avançado. Então não tem como ele viver na sociedade, morando com ela, enfim. Quando a mãe dela morre, não tem mais com quem deixar ele. E ela consegue, através do governo, ele ter um acompanhamento direto no hospital. Então ele fica numa clínica. O irmão dela, esse daqui é o irmão. Vamos lá, irmão. É o irmão. Ela, para cuidar do irmão, pediu ajuda pro Asa, certo? O Asa falou para ela que o governo cortou a verba, que não tinha mais como o governo cuidar do irmão dela. Então ele mentiu para ela, falando que ele pagaria para ele continuar o tratamento. E nisso ela fica com ele por conta do irmão. E ela sofre muitas coisas. Pressão psicológica, abuso, enfim. São coisas que só no livro vocês vão entender e vocês vão ter que ler para entender. Nisso, ela conhece o Carter, que é um infiltrado, que é o policial infiltrado, para pegar Asa, certo? Quando os dois começam a se apaixonar, os dois aqui começam a se apaixonar,
ela conta tudo pro Carter. Do irmão dela, que é o Asa que paga as coisas e tal, não sei o que. E ele promete pra ela que vai cuidar do irmão. Então aqui vira um coração bem grandão. Certo? E aí tudo bem. Quando o Asa descobre que Carter é um infiltrado, ele monta um plano pra matar Carter. Certo? Aí só lendo o livro pra vocês saberem se deu certo ou não esse plano. Quando ele descobre que ele já sabe, ele começa a proteger mais a Sloane. Certo? Aí tudo bem, vocês estão entendendo, né? E um dos abusos que Asa fez com ela engravida. Ele tem um final muito interessante na vida dele, do Asa. Mas é só você lendo o livro para saber qual é o final dele. Ele tem um final muito interessante. Logicamente, que é um livro, então tem muitas coisinhas, muita coisa muito legal. Esse livro é muito interessante. É um livro que te prende. Eu li em 3 dias esse livro. Li esse livro em 3 dias. Quando Dalton ou Rian descobre que Asa sabe que Carter é infiltrado, porque o Asa não descobre que Dalton também é infiltrado. Ele só descobre que é o Carter que está infiltrado. Então ele também começa a ajudar o amigo para pegar o Asa. Certo? Aí tudo bem. Quando o final dele acontece, o final de Asa acontece, que aí eu não vou poder te falar se ele foi preso, ou se ele morreu, ou se ele fugiu. Não vou falar, porque é só lendo o livro para você saber a história final, tá? Carter e ela ficam juntos. Eles casam. Olha que lindo, ó. Sloane mais Carter. Eles casam. E ela tá grávida. Só que aí que vem a pergunta. O bebê é dele, porque eles tiveram uma relação, ou é do Asa, do traficante? Que aí é só você lendo o livro também para você saber se o bebê que ela tá guardando, que é um menino, é do Carter ou do Asa. O irmão de Sloane, ele fica com tratamento, ele fica bem, fica ok, mas tudo essa história gira por conta dele. Porque se ela não tivesse o irmão que tivesse que ficar internado, tivesse que ter algum tratamento especial, ela não ficaria com Asa. Certo? E ela só ficou com Asa porque ele falou que ele que estava pagando. E na verdade não. O governo sempre pagou. Ele só falou que ele que estava pagando para ela ficar com ele. Tipo, ele bolou um plano para ela nunca sair da vida dele. E Asa tinha um amor tão grande por ela, mas tão grande por ela, que era um amor possessivo, abusivo. Ela não podia sair, ela não podia ter amigas, ela não podia ter nada. Só que aí ela conhece Carter na aula de inglês, na aula de inglês não, na aula de... Sloane conhece Carter na aula de espanhol, porque é todo um planejamento policial, né? Então eles já colocaram o Carter pra fazer aula na mesma sala que ela, porque a polícia já imaginou, ela vai contar tudo pra eles se eles tiverem o caso, e eles tiveram realmente. E o caso deles, gente, é tão bonita a história dos dois, assim, no decorrer do livro, é um amor tão gostoso de estar lendo, porque antes de rolar o sentimento deles ficarem, deles fazerem amorzinho e tal, não sei o quê, eles tiveram uma amizade muito legal, dela contar as coisas pra ele contar as coisas pra ela, só que ele não contava pra ela que ele era Luke, que o nome verdadeiro dele era Luke, até chegar um ponto do livro que ele conta pra ela, mas aí Asa já sabia. E o que a Asa fez, o planejamento que a Asa fez pra pegar Carter, gente, é muito emocionante. Vai aí mais ou menos uns 4 capítulos só contando esse plano maligno que ele fez pra pegar Carter. E se deu certo ou não, é só lendo o livro que vocês vão saber.
Mas pra contar sobre esse livro aqui... Ai, quase derrubei minha água. Mas pra contar sobre esse livro aqui, ó, livro Tarde Demais. Esse livro aqui. Eu tive que bolar toda essa história pra vocês entenderem, porque não ia dar pra eu chegar e falar assim, gente, esse livro é assim, é assado, né? Não ia dar. Porque como são 3 pessoas narrando a história, que é a Islam, o Carter e Asa narrando a história, e cada um tem uma vida diferente, uma história diferente, uma personalidade diferente, um jeito diferente de falar, de agir, não ia ter como eu simplesmente falar desse livro, simplesmente só assim, gente, esse livro é legal. Não ia dar. Não ia dar. Eu teria que bolar todo esse esqueminha aqui para vocês entenderem. No decorrer da história, tem uma hora que você se embanana. Quem é que tá falando? Se é ela, se é ele e tal. Aí eu voltava até o início do capítulo para ler quem é que tava narrando a história. Que nem aqui, ó. Aqui é o capítulo 28. Quem tá narrando é o Carter. Então, é muito legal porque, assim, a história não é cortada. É uma história contínua. Só que cada capítulo é um que narra. E é um sentimento de cada um. Então, uma hora você tá lendo, o Carter tá com raiva de Asa. Aí você tá lendo o capítulo de Asa, a Asa tá com ódio mortal por ela, porque ela saiu, porque ela falou com as amigas dela, enfim. Aí você vai ler o capítulo que é dela, já é um capítulo mais sentimental, ela falando do irmão, falando... Sabe? Gente, não tem como explicar, a não ser vocês lendo esse livro. Mas deu pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse livro? Tem todo esse esqueminha. Obviamente que tem outros personagens, mas são coadjuvantes. São personagens que é só pra completar a história mesmo, porque tem os amigos de Asa, que são os traficantes também, que eles participam, né, do planejamento dele contra o Carter. Tem outros policiais, tem outras pessoas que se envolvem com ela também. Tem uma menina, agora eu não vou lembrar o nome dela, que a Asa fica com ela também. E essa menina é namorada do amigo de Asa. Só pra ver como ele era tão filho do PPP, entendeu? Ela não podia ficar com ninguém, não podia conhecer ninguém, não podia nada com ninguém. Ele podia ficar com todo mundo. E ele, por ser o bambambam, ele tinha na cabeça dele que ele era o poderoso, que ele podia tudo e acabou. Quando Carter descobre como ele funciona, como a mente dele funciona, gente, ele se revolta. Desculpa a tremedeira aí na imagem, é a minha gata se roçando no tripé. Mas enfim, é isso, gente. A história desse livro é essa. É tudo bagunçado assim mesmo, você tem que ler. É um livro fantástico, eu indico super esse livro. É maravilhoso. Você só vai saber se o filho é do Carter, se o filho é de Asa, lendo o livro, porque eu não vou contar. Como o Carter pega Asa, eu também não vou contar, porque eu vou lendo e vou imaginando como se fosse um filme. Pra mim parecia Missão Impossível. Super show de bola. A forma que Carter pega Asa, pra quem gosta de filme de ação, é muito parecido com isso. Só pra assim, vocês imaginarem, ele entra no apartamento pela janela. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela. Então tem todo esse lado... Como posso explicar? Esse lado de ficção, sabe? De ação no livro. Tem um lado romântico, tem um lado de ação, tem um lado perturbador, que é quando Asa faz as atitudes dele com as mulheres, com o Carslon também e tal. Então, assim, é um livro que tem todos os sentimentos possíveis dentro de um livro só. E é só você lendo pra você entender como esse livro é muito interessante. Como uma pessoa, ela fica presa a outra por amar demais outra pessoa, que nem ela ficou presa à Asa por amar demais o irmão. Então ela sofreu muitas coisas, passou por muitas coisas, porque ela amava muito o irmão dela. E como a cabeça de um policial funciona amando outra pessoa de verdade, né? Saindo um pouco daquele personagem de ser espião, de ser infiltrado.
e como funciona a cabeça de uma pessoa que é psicopata, que é a cabeça de Asa. Então são várias personalidades, são várias cabeças diferentes. É só você lendo o livro para você entender. Para quem já passou por várias situações como abuso ou fazer algo que não queira fazer por conta de outra pessoa que você ama, gente, é muito bom esse livro. Super indico para vocês. Espero que vocês tenham entendido esse meu esqueminha, mas é só para vocês verem como esse livro é muito interessante, muito legal. Indico a vocês mesmo. E leem, gente, leem, porque ler é tudo. Ler é uma forma da gente sair um pouco dessa realidade que tem no mundo, entrar em outras histórias e a gente auto se conhecer também, porque a gente vai lendo, a gente vai acaba se pegando em alguns personagens do livro. Então é muito legal, espero que vocês gostem. Gente, se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, não esquece de deixar o like. E não esquece de comentar também qual é os próximos livros que vocês querem que eu leia. Eu já tô lendo outro e eu vou fazer vídeo pra vocês também, que chama... Voltei. O próximo vídeo eu vou fazer desse livro aqui, que se chama Todas as Minhas Imperfeições, que é da Colleen Hoover, da mesma de Tarde Demais, da mesma do Verity, do mesmo de Assim que Acaba Assim Começa. Eu tô meio que colecionando os livros dela, porque são muito bons mesmo. E o próximo vídeo vai ser desse livro aqui. Aguardem, que eu já tô lendo aqui, ó, tá vendo? Tô bem no inicinho ainda, mas imagino que até semana que vem eu já tenha terminado pra fazer vídeo pra vocês. E vou fazer no mesmo esqueminha, assim, com esqueminha pra vocês entenderem melhor a história. Espero que vocês gostem. Beijo!